Sejam bem-vindos a um dos países mais lindos do mundo, mas também com os animais mais perigosos. Essa é a Austrália. E o dia começou com a gente dirigindo de Sydney em direção a Jervis Bay. Como esse trajeto pode levar até 3 horas, a gente decidiu fazer uma parada rápida no meio do caminho em um lugar que se chama Kiama Blowhole. Esse nome se dá por conta dessa formação rochosa em formato de círculo, que quando as ondas batem, que na verdade elas passam por baixo, a água sobe, fazendo um efeito muito similar de quando um golfinho está espirrando água. Como essa primeira parada já aconteceu bem próxima do horário de almoço, a gente decidiu parar nesse restaurante que vende principalmente fish and chips. E pra mim, o mais legal dessa experiência foi ter vários pássaros em volta, principalmente as gaivotas, e eu nunca tinha visto pelicano, então fiquei bem impressionado com o tamanho deles. Então a viagem continuou e eu tava igual aquelas crianças quando viajam pela primeira vez que não conseguem parar de olhar para fora do carro, olhando para todas as paisagens, para tudo que tá acontecendo, porque a Austrália realmente é um lugar muito cinematográfico e cada curva, cada rua é uma experiência completamente diferente. Agora nós finalmente chegamos em Jervis Bay e essa é a casa que a gente ficou hospedado, então eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Como a gente chegou por volta de 1h30, a gente ainda tinha a tarde toda pela frente, então a gente já decidiu ir para a primeira praia. Chegando lá, eu mal pude acreditar que a primeira coisa que eu vi antes de descer para a praia foram os cangurus. Eles ficam no trajeto mesmo, né? Então, ali do lado, na grama, até você chegar na praia. E eles são super tranquilos, eles são super acostumados com pessoas, então você consegue se aproximar. E na maior parte das vezes, eles não vão causar nenhum problema, se você não causar nenhum problema com eles também. Não estava um dia tão quente, estava mais ou menos 21 a 22 graus, então eu decidi não ir direto para a água, decidi explorar um pouco ali das cavernas, de algumas rochas que tinham próximas, mas depois eu fui para a água. A região de Jervis Bay é composta por várias praias diferentes, então a gente decidiu não ficar tanto tempo nessa e conhecer outros lugares. E foi aí que o momento mais mágico aconteceu, porque saindo da praia, a gente encontrou alguns cangurus onde as pessoas estavam se aproximando, porque eles são super tranquilos. E tinha um australiano que falou, você pode vir, pode tocar neles. De início, eu fiquei um pouco receoso, mas depois eu tomei coragem, fui lá, ele foi super tranquilo comigo, o canguru, eu digo. E eu também consegui passar, de certa forma, uma confiança para ele, então deu tudo certo. Chegando na segunda praia, o dia começou a ficar um pouco mais quente, então a gente aproveitou esse momento para relaxar, pegar um bronze também e ficar por ali até que o dia chegasse ao fim. E eu fiquei só por uma noite em Jervis Bay, então no dia seguinte a gente já dirigiu de volta para Sydney, mas no caminho a gente fez uma pausa também nesse lugar que tem essa cachoeira maravilhosa e foi uma vista muito bonita também. De volta a Sydney, hoje o dia começa com a gente pegando a balsa para cruzar do lado sul ao lado norte da cidade. E essa é uma balsa que eu aconselho muito você pegar, porque você consegue ter uma vista muito bonita da cidade de Sydney, do lado sul, tanto dos prédios, da ponte, mas também da Opera House. O motivo principal que nos levou até o lado norte de Sydney foi para visitar o zoológico de Taronga, o famoso Taronga Zoo.
Eu já me adianto que eu cometi o erro de ir para esse zoológico no período da tarde e ele fecha geralmente às 5 horas. Então eu não tive tempo de explorar tanto tudo como eu gostaria nos detalhes. Então se você tiver oportunidade, vai no período da manhã, que assim você não precisa correr para ver tudo ao mesmo tempo e você também não perde nenhuma atração. Como a Austrália, geograficamente falando, fica muito isolada do resto do mundo, existem várias espécies que se desenvolveram nessa região e que são muito diferentes de todas as outras espécies do resto do mundo. Por isso que se você estiver na Austrália, você precisa visitar um zoológico, principalmente zoológicos que sejam responsáveis e que tratem os animais de forma consciente, e assim aprender mais sobre a fauna local e curiosidades desses animais. Essa é a Kookaburra, é um pássaro que se você estiver na Austrália, com certeza você vai ouvir o som dele. E o que mais me chamou a atenção é que a proporção da cabeça é muito maior do que o restante do corpo, então dá essa vibe meio Pokémon, sabe? Eu com certeza não vou lembrar o nome de todos os animais e espécies que eu vi por lá, mas eu vou deixar aqui os principais momentos que eu consegui filmar e que eu achei bem legal. Na área de pássaros desse zoológico, existem algumas espécies diferentes de pombos, que definitivamente não é o meu animal preferido, mas até que eu achei esses bem bonitos. E uma atração à parte que você não pode perder se você estiver no zoológico é de achar um lugar um pouco mais alto que você consiga olhar para a cidade de Sydney, porque de lá você consegue ter uma vista maravilhosa. E olha essa lhama, aparentemente bebê, muito fofinha, achando que um pedaço de madeira era provavelmente uma chupeta, não sei. A Austrália tem as espécies de cobras mais venenosas do mundo, então eu estava bem feliz de ter encontrado elas só no zoológico. Um dos motivos pelo qual eu gostei bastante desse zoológico é que você consegue perceber o quanto de cuidado eles colocam para que cada animal consiga ficar ali num ambiente onde mais se aproxima do ambiente natural deles.
E uma visita no zoológico da Austrália não estaria completa se a gente não tivesse visto os animais principais da Austrália. A gente conseguiu encontrar esses cangurus que estavam ali bem ativos e também interagindo com alguns dos cuidadores do próprio zoológico, então foi um momento bem legal de observar. Um lugar onde a natureza realmente faz parte do dia a dia. Essa é a Austrália. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, comentário e se inscrever no canal. Até mais!